Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e gostaria de estar colocando um tema aqui, acho que é um pouquinho difícil, né, às vezes de falar sobre isso por conta de pessoas que pensam diferente. E é óbvio que sempre vai ter, né? As pessoas pensam diferente uma das outras, agem diferente, têm atitudes diferentes, então eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito deste assunto, que é aquela pessoa que tem o hábito de pegar todos os problemas e o karma dos outros e querer resolver. É isso mesmo. A pessoa fica mal, a pessoa fica para baixo, a pessoa fica carregada, a pessoa fica depois sendo defamada. Por quê? Porque ela vai lá e quer puxar o karma e os problemas, né, querendo ser às vezes vitoriosas, ou porque acham, ou porque enxergam o problema de fora, e às vezes para ela parece fácil resolver, mas quem está dentro da situação é que precisa saber por que eu estou passando por isso. O que eu fiz para estar passando essa situação? Eu posso mudar a situação? Ou precisa de outra pessoa para vir e mudar isso para mim? Então vamos lá. Você já parou para pensar que todas as pessoas, todos nós, temos os nossos karmas, os nossos resgates, as nossas provações, mediante a tudo nessa vida. Nós viemos para evoluir, né? A única explicação, né, para a reencarnação é a evolução. Evolução das nossas atitudes no passado, evolução para ser um ser humano melhor, evolução dos nossos erros, karmas, etc, etc. Então vamos lá. Se você está num processo de evolução e está passando por determinadas coisas e você superou com facilidade, não teve a não aceitação, você aceitou, superou, evoluiu. Veio outra situação, você passou, aceitou, evoluiu. A não aceitação da situação faz com que ficamos presos a elas e sofrendo por mais tempo, né? Então vamos lá. A pessoa às vezes está com algum problema, né? E essa pessoa que sabe às vezes lidar melhor com a situação se acha no direito de invadir a vida, o karma, o processo evolutivo da outra, porque ela está vindo de fora e a facilidade para resolver aquilo é melhor. É lógico, ela está vivendo de fora, ela não está sentindo a situação, eu digo emocionalmente, ela não está sentindo energeticamente a situação, então para ela é óbvio que isso vai ser mais fácil. Mas e aquele que tem que passar por essa situação para aprender a evoluir? Um exemplo que eu vou dar, a pessoa passa a juventude dela sendo maldosa, aprontando, judiando dos pais, ou dos avós, ou dos irmãos, sendo sacana no trabalho. Quando a pessoa fica adulta, ela faz a família dela, ela tem os filhos, e aí ela de repente começa a passar por um processo de perdas, de aborrecimentos no casamento. Essa pessoa tá fazendo o quê? Ela tá colhendo o karma que ela plantou lá quando era mais nova, né? Porque se ela tava fazendo, ela sabe, não tem como falar, eu não sabia o que eu tava fazendo. É lógico que a pessoa sabe. A pessoa sabe o que ela tava fazendo. Aí ela vai começar a passar pelo processo do karma que ela criou. Aí entra você lá que tá vendo a situação de fora para ajudar. Igual onde fica o aprendizado dela? Então é essa questão que eu falo. Às vezes você pega a bucha e se intromete num processo kármico que o outro criou e tenta resolver.
Então você não deixa o outro evoluir. Então, muitas vezes, quando nós se intrometemos para ajudar uma determinada pessoa no que ela está passando, eu não estou falando de necessidade, eu não estou falando daquela pessoa que está na rua, precisa de uma coberta, precisa de uma roupa, de um alimento. Não. Eu estou falando dessas pessoas que muitas vezes nós não sabemos o que elas fizeram lá atrás e elas estão passando por um processo que elas estão recolhendo o que ela plantou e você entra lá no meio e acaba atrapalhando o processo dela de kármico que ela criou, o processo dela de evolução. Ah, mas nessa vida ela sempre foi uma boa pessoa, agora está sendo prejudicada. Mas lá atrás, nós não sabemos o que a pessoa fez lá atrás de outra vida com os outros. É um processo de crescimento para ela. E a evolução dela, o aprendizado dela, isso é uma coisa que ninguém tem o direito de tirar do outro ser humano, o processo de aprendizado dele, de resgate dos problemas dele. A pessoa passar por aquilo, aprender, superar aquela situação, isso para as pessoas é como se fosse depois ela se sentisse vitoriosa, passou por um milagre, passou uma tempestade e ela se sente orgulhosa porque superou. Se você vai lá e faz pela pessoa, ela se sente uma pessoa fraca. Por quê? Porque o outro foi lá, se intrometeu, ela se sente fraca, ela se sente incapaz de fazer. Você entendeu? Então, é isso que às vezes eu falo para as pessoas. A pessoa fica às vezes sem dormir pensando no problema do outro. O problema é do outro. E a pessoa fica sem dormir. O que ela vai fazer para se meter para querer resolver? Não vai fazer nada. O problema é da pessoa. É lógico que, nem eu falei, em determinadas situações nós não temos como fechar o olho, né? Temos que ajudar, temos que orientar. Você precisa de uma ajuda aqui, vamos num centro, vamos numa igreja. Eu posso te ajudar aqui, você está passando nessa situação, eu posso te ajudar aqui. Então, assim, existem casos e casos. Mas, como eu falo, antes de buscar e puxar um problema do outro para você tentar resolver, tente ver por que a pessoa tá passando por aqui. Eu também passei um monte de coisas, um monte, entendeu? E eu passei por um processo que eu fui trancos e barrancos para poder abrir a cabeça, para poder enxergar algumas coisas, para enxergar o porquê que eu tava passando, o que eu fiz para outras pessoas, o que eu não fiz, o que eu fiz em outras vidas, supostamente. Quando a gente pede para o universo, para a parte espiritual nos mostrar as coisas, elas nos mostram e as coisas vêm muito claro. Então, quando você sabe com clareza o que você fez, o que você prejudicou, o que você lesou outras pessoas, você entende que o que você está passando, às vezes nem é tanto, né? Então, você acaba lidando melhor, então aceitando, lidando com a situação e resolvendo o problema. Quando você aceita que está passando por aquilo e se determina a melhorar, você sai de qualquer buraco que você esteja. Eu sei que eu estou passando por isso, eu entendi, estou recebendo o recado, eu estou compreendendo a situação, mas eu não estou aceitando ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou batalhar para sair dessa situação. Então, eu aceito que estou passando sim, mas não aceito ficar nela. Então, eu vou buscar o quê? As mudanças que eu quero. Aí, vamos supor que eu estou precisando passar por esse processo de evolução, entra um ser e abraça o meu problema. Oh, legal, joia! Mas o que eu tive que aprender com aquilo ali que eu estou passando? A pessoa roubou meu aprendizado. O que eu precisava evoluir. Ela roubou minha oportunidade de evolução. Isso eu tô falando para as pessoas que se intrometem em coisas e não para as pessoas que falam, me ajuda com tal coisa, eu preciso de uma orientação com tal coisa. A pessoa que busca isso, ela está buscando orientação porque às vezes ela não está enxergando, não está vendo com clareza, não está percebendo, então ela busca para enxergar a situação. Agora, você se intrometer e buscar e trazer o problema da pessoa pra você, você tá roubando o direito da pessoa aprender, da pessoa evoluir, da pessoa crescer, da pessoa amadurecer, né? Então, é sobre isso que eu estou falando. Por quê?
Eu vi algumas pessoas, né, que eu conversei essa semana, passando por esse problema, que foi ajudar um familiar que estava todo endividado, pegou a única reserva que a pessoa fez a vida toda e ó, pum, lá pro outro. O que aconteceu? A pessoa usou o dinheiro, cobriu-se as contas, fez o que tinha de ser feito e agora ela deve para quem? Para aquela pessoa. Faz quanto tempo isso? Anos. Porque ela achava que ela estava no direito dela. Então ela continua agora o processo dela, fazendo, acontecendo. Pergunta se ela está pensando em pagar a prestação do dinheiro que ela pegou emprestado. É isso que eu falo. Então, por que as portas às vezes se fecham para algumas pessoas? O que ela está precisando aprender com aquilo? Então, por isso que eu falo, vamos pensar antes de se envolver com o problema dos outros, o porquê que a pessoa caiu naquela situação, o porquê que ela está passando por aquilo, o que ela fez lá atrás, no passado dela, para agora tá acontecendo isso. Que nem eu falo, às vezes tem pessoa que tá sofrendo no relacionamento, tá passando problemas no relacionamento sérios, mas lá atrás ela pegou o namorado da amiga, ela saiu com o namorado da irmã, ela aprontou. O que ela tá fazendo agora? Tá passando pelo karma, né? Que ela fez o quê? Não tem sossego e paz no relacionamento porque ela estragou o relacionamento de outras pessoas. Então, assim, tudo que a gente faz pro outro, uma hora vai voltar. Você aceitando isso ou não. Ninguém, eu falo pra isso, ninguém tem o peito de aço pra acreditar que vai fazer o mal e aquilo vai bater e não vai acontecer nada. Não tem. Não tem. Por mais forte que você acha que você seja, o que você fez de mal volta sempre em dobro. E já o que você faz de bem também. O que você faz de bem também. Eu vou lá, entrego sopa, eu fui lá, dei a roupa, eu fui lá na onde ficam as crianças lá, né? Aonde ficam essas crianças que, né, não tem o pai, a mãe? Fui lá, fiz uma participação, fiquei com elas, doei amor, conversei, brinquei. Então, assim, tudo isso que nós transmitimos de bom para o outro, isso volta pra gente. O que eu posso fazer para ajudar, às vezes, uma pessoa que está passando por uma provação de vida, um resgate kármico? A melhor coisa que nós podemos fazer por essa pessoa é a oração. É a oração pedindo fortalecimento, pedindo esclarecimento, pedindo a limpeza de karmas e de processos negativos na vida dessa pessoa, orientando a pessoa a se fortalecer energeticamente, espiritualmente, buscar o caminho que é Deus. A pessoa agindo no bem, as coisas se limpam. A pessoa praticando o bem, sim, as coisas se desfazem negativas. Não é a gente indo lá e se infiltrando no karma do outro. Não, vamos orar pela pessoa para que ela arrume a saída para a situação, para que Deus abençoe os caminhos e a vida dela. Ela vai encontrar uma resposta, uma solução, uma definição para o que ela esteja passando. Entendeu? Então, assim, a melhor coisa que não pega karma pra você, que você não se intromete na vida do outro, é praticar a oração em cima da vida da pessoa, em cima das coisas da pessoa, trazendo energia positiva. Isso também vai te fortalecer, ao invés de você entrar no problema da pessoa, buscando resolver um processo kármico da pessoa, você fazendo a oração, isso traz clareza, ajuda a trazer clareza na vida da pessoa, tá? Então, se você alguma vez já ajudou alguém, já passou por um processo assim e depois acabou se dando mal e quiser colocar pra gente aqui no canal, fiquem à vontade, o canal é aberto para isso. Mais uma vez, gratidão para você que assiste, para você que comenta, para você que compartilha o nosso vídeo. Eu sou
muito grata para vocês e desejo sempre muita luz no caminho de todos. Fiquem com Deus e um maravilhoso final de semana.